Olha só, o grito de Mendonça nos Estados Unidos simboliza uma bomba conservadora contra o Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, aonde a batata do Alexandre de Moraes está assando. Em Washington, que é o coração do poder global, o ministro da Suprema Corte brasileira, André Mendonça, soltou uma declaração que fez tremer as estruturas do poder, inclusive aqui no Brasil. E é claro que não é fácil para o André Mendonça estar no meio dessa turma. Aliás, o André Mendonça tem protagonizado momentos importantíssimos na Suprema Corte brasileira, inclusive de ter peito para poder, na verdade, querido espectador deste canal, de poder contrariar as loucuras do Xandão em determinados momentos. Aí junta Gilmar Mendes, aí junta o Barroso, aí junta o Flávio Dino, por exemplo, e parte para cima do André Mendonça, que é um cara pacato, tranquilo, não é verdade? E que, inclusive, todos no meio conservador estão dizendo que sim, é uma trincheira a ser vencida na Suprema Corte brasileira. Eles ficam completamente irritados quando o André Mendonça se posiciona. E não diferente, indicado por Jair Bolsonaro, ele disparou uma publicação, a pacificação do Brasil depende de um Supremo Tribunal Federal imparcial. Sim, queridos. Nesse evento que aconteceu nos Estados Unidos, que inclusive é um evento muito famoso, é o Doing Business in Brazil, nessa resposta que ele deu para o empresariado americano e também investidores brasileiros poderosíssimos que moram nos Estados Unidos e que investem no Brasil, ele, diretamente da terra dos sonhos, da terra da oportunidade, da terra da liberdade, ele disse o seguinte: só haverá um Brasil pacificado para que vocês tenham, inclusive, segurança para voltar a investir no Brasil. O André Mendonça está dizendo mais ou menos com essas palavras: não vou enganar vocês não, só depende de um Supremo Tribunal Federal imparcial. Muitos interpretaram essa fala do ministro André Mendonça como uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes, ao presidente Barroso, ao comunista Flávio Dino e até mesmo ao Lula. E é claro, foram para cima para cima deles, né? Inclusive para tentar, a partir de agora, destruí-lo de uma vez por todas, mas isso não vai acontecer e eu continuo contando para você. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo o que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Faz mais ou menos um mês que eu tô usando o aplicativo e já fiz mais de R$9.400. Eu não tinha nem visto R$9.000 na minha vida. Então imagine só a minha felicidade. Ó, comprei essa televisão aqui, ó, maravilhosa. Eu só consegui comprar graças ao aplicativo Profissão Lucrativa. E eu nunca achei que isso era verdade mesmo, de poder trabalhar de casa, sabe? E vou longe também, hein? Minha meta agora é comprar minha casa nova. Boa sorte para você. Você também tem metas, tem sonhos, o que parece tão simples para você, uma televisão, mas muitas vezes preso na CLT, sabendo que você nunca vai passar desse limite que te pagam, você não pode sonhar. E o que ela fez? Ela acreditou, conheceu o projeto, colocou em prática, que é muito importante, trabalhou, que é muito importante, ganhou dinheiro e realizou o seu sonho. Eu estou falando para você de trabalho, de oportunidade, de uma oportunidade incrível que você vai encontrar agora aqui no link da descrição deste canal e também no primeiro comentário fixado aqui do canal, para que você também tenha esta oportunidade. Eu espero que o próximo depoimento aqui no canal seja o seu, você realizando os seus sonhos
conquistando as suas metas e, claro, melhorando de vida. É o que nós desejamos para você. Link na descrição, corre lá e aproveita essa chance, tá? Não esqueça de dar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações, é muito importante. Gente, o André Mendonça, ele deu um show nos Estados Unidos, repito, nesse evento de empresariado, de negócios lá nos Estados Unidos, aonde ele deixou claro, para vocês voltarem a investir no Brasil, para que o Brasil continue crescendo, para que o empresariado tenha retorno financeiro, o Supremo Tribunal Federal tem que ser imparcial. Gente, entre linhas, ele estava mandando um recado sim para o Supremo Tribunal Federal de que o Supremo precisa deixar de ser politiqueiro, de que precisa deixar de ter lado político, de que precisa deixar o Bolsonaro em paz, de que precisa respeitar que o povo brasileiro está pedindo a volta do capitão. De que o empresariado fora do Brasil não vê na nossa pátria amada, nesta pátria querida, um país seguro para se investir. Falando a linguagem do empreendedor, André Mendonça deu um tapa na cara do sistema e disse: deixem de ser politiqueiros, deixem de politicalha, deixem o Brasil livre. Supremo Tribunal Federal tem que ser imparcial na política e salvaguardar a Constituição. A reação nas redes sociais foi um sucesso, claro, foi um espetáculo, não é? Claro, mas é claro, né? Jornais de direita, blogs, comentaristas de direito, claro, soltaram suas matérias, estão surfando nesta reportagem que acalenta o coração do povo brasileiro, por isso que dá audiência. O contexto, o Supremo Tribunal Federal sob suspeita. A declaração de Mendonça não veio do nada. A do nada Mendonça falou isso. Claro que não. Nos últimos meses, o ministro tem se destacado como uma voz dissonante na Suprema Corte, frequentemente isolado em votações cruciais. Para você ter uma ideia, em março de 2025, ele foi o único a defender o afastamento de Alexandre de Moraes em um julgamento sobre suposta tentativa de golpe envolvendo, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro. Ele falou: cara, na boa mesmo, eu acho que você tem que sair fora. Ah, não, eu acho que você tem que sair fora. Você está muito envolvido nisso. Você está emocionalmente envolvido nisso. Não virou mais uma questão judicial. Virou uma questão agora de entre aspas, de honra. Você defender a sua ideia sobre isso. Não julgar os fatos. E aí o processo ficou viciado. Não se aceita defesa de ninguém, não se aceita argumento. As diligências e declarações... inclusive as próprias delações, chamadas de delações premiadas, elas são carregadas, né? Ela é direcionada, inclusive chegou a ser denunciada no Senado Federal pelo próprio senador Eduardo Girão, inclusive pedindo o impeachment do Goné, né? Que é o PGR do Lula, por prevaricar, por permitir assistir o que eles chamam de tortura psicológica em cima do Mauricídio, que o Bolsonaro chama de pesca probatória, ou seja, obrigando Mauricídio a falar aquilo que ele não queria falar, debaixo de ameaça de prisão de família, de praticamente uma prisão perpétua, de multas estratosféricas. E aí o Mendonça está trazendo isso, né? O próprio André Mendonça, nesse contraponto, inclusive no Supremo Tribunal Federal, uma voz dissonante, de fato, quando ele vota pelo afastamento do ministro Alexandre de Moraes do caso, ele fala que Moraes seria uma vítima dos fatos investigados, argumentou André Mendonça, e em um embate que revelou rachas profundas na corte, né? Outro episódio marcante foi a crítica às penas desproporcionais implicadas aos réus do dia 8 de janeiro, enquanto Moraes liderava sim, condenações de
18 anos de cadeia. Mendonça questionava como o Palácio do Planalto foi invadido, gente. Onde estão os vídeos do Ministério da Justiça? A resposta de Moraes, em tom exaltado, acusando Mendonça de seguir uma conspiração, só aumentou a tensão. Claro que eles brigaram. O Mendonça falou, sinceramente, eu não vou votar não. Cadê as imagens? Quase que deu uma de Datena lá. Dá imagens, tem imagem? Não tem, cara. Cadê as imagens, Dino? Que o senhor, enquanto ministro da Justiça na época, o senhor recebeu? Onde estão essas imagens? Nos bastidores, interlocutores do Supremo Tribunal Federal avaliam que Mendonça está jogando um jogo estratégico. Sua fala nos Estados Unidos, segundo jornais importantes do Brasil, seria um grito de alerta para os brasileiros e também para o mundo, reforçando que o Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ser apenas, tão somente, tão importante, cumprir a função pelo qual foi criado, ser um guardião da Constituição, não um ator político, não praticamente um comitê político da esquerda, né, com uma caneta poderosa na mão. Isso é vergonhoso, isso não dá, isso tem que acabar. Olha só, numa tentativa frustrada de tentar mudar a sua imagem diante do mundo, o tal do Bessias saiu em socorro de Alexandre de Moraes na Espanha e sofreu uma vexatória derrota. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui agora neste canal. Dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha, ativando aí o sininho das notificações, porque esta notícia é de fazer o povo brasileiro dar risada, porque esses caras não se cansam de passar vergonha e mostra o quanto Alexandre de Moraes está com o filme queimado na Europa. Vou falar com você sobre isso agora, vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Faz mais ou menos um mês que eu tô usando o aplicativo e já fiz mais de 9.400 reais. Eu não tinha nem visto 9.000 reais na minha vida. Então imagine só a minha felicidade. Ó, comprei essa televisão aqui, ó, maravilhosa. Eu só consegui comprar graças ao aplicativo Profissão Lucrativa. E eu nunca achei que isso era verdade mesmo, de poder trabalhar de casa, sabe? E vou longe também, hein? Minha meta agora é comprar minha casa nova. Boa sorte para você. Isso é uma realidade já de países de primeiro mundo. Tanto é que, infelizmente, nós sabemos que quando brasileiros eles saem daqui para trabalhar em países dos Estados Unidos, da Europa, você vê que acha emprego fácil, né? Emprego pesado, emprego braçal. Por quê? Porque o americano e o europeu já aprendeu, já sabe o caminho para ganhar dinheiro, para poder valorizar o seu tempo ganhando dinheiro, trabalhando em casa. Aí sobra, né, para quem não, infelizmente não tem muito preparo lá fora, se submeter ao que tem, ao que aparece. Você não é obrigado a fazer o que dá, ao que aparece. Você pode se capacitar e ganhar dinheiro de verdade, valorizando o seu tempo, realizando os teus sonhos. Clica aqui no link da descrição agora e não perca mais tempo. Temos também um link no primeiro comentário fixado aqui do canal. Corre lá. Olha, dê o seu like, ele é muito importante. Comenta e compartilha para que você possa receber os vídeos aqui do canal todos os dias, porque aqui a informação não para. Segundo matéria publicada no Gazeta do Povo, também aqui no Cidade Online, publicada aí nos jornais de direita do Brasil, cada qual com o seu texto, com a sua lógica, nós estamos aqui fazendo, claro, né, a nossa análise, a situação da questão da extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio está ficando cada vez mais vexatória
para o governo brasileiro. Sim, queridos, por incrível que pareça, o espírito de vingança do Xandão, dessa turma do PT, em cima do Oswaldo Eustáquio, que está refugiado na Espanha, é um espírito pobre, é um espírito que a cada dia mais ele se manifesta nos corpos deste governo. Cada hora esse demônio usa um para tentar perseguir o Oswaldo Eustáquio. Só que eles passam vergonha. Todas as vezes que eles batem para tentar extraditar o Oswaldo Eustáquio, eles passam vergonha. Novamente, a Audiência Nacional da Espanha, a mais alta corte do país para trâmites constitucionais, negou recursos para interposto pelo governo brasileiro. Ou seja, eles queriam que o governo espanhol levasse em consideração que o Oswaldo Eustáquio aqui no Brasil é um criminoso. Ah, porque é um criminoso. Ah, porque vocês têm que entregar ele para nós. Ah, porque ele não pode ficar foragido. Mas por quê? Porque o Oswaldo Eustáquio não é apenas um brasileiro fugido da ditadura da toga no Brasil. É um brasileiro inteligente, jornalista, influencer, que sabe falar, que sabe concatenar as ideias, que quando foi entrevistado pelo parlamento, pelo STF espanhol, pela imprensa espanhol, contou o que aconteceu aqui. E todas as vezes que ele aparece lá na corte, que documentos do Brasil batem nas portas da Espanha para tentar extraditar o Oswaldo Eustáquio, ele é chamado para uma entrevista, faz-se uma live e ele conta detalhe por detalhe da safadeza que está acontecendo aqui no Brasil nessas questões do 8 de janeiro, e isso ficou feio para o governo. Então o governo está muito bravo. Eles estão desesperados. Por quê? Não podemos deixar esse cara lá porque simplesmente nós condenamos ele. Não, é porque ele tem boca, ele tem voz, ele sabe falar, e isso está matando a gente de vergonha, está ficando feio para nós. E as manchetes dos jornais espanhóis estão cada dia mais ganhando espaço e protagonismo do Eustáquio devido à tirania que acontece no Brasil, e eles estão apavorados. A decisão do dia 5 de maio diz que não aceita o trâmite de recurso impetrado pela República Federativa do Brasil contra a decisão desta tribuna neste processo de extradição. Toma, né? Apanharam, levaram, não é verdade? Noutras palavras, o recurso nem chegou a tramitar, foi diretamente negado, passou vergonha mais uma vez. Antes do dia 15 de abril, a Justiça da Espanha negou a extradição após um longo trâmite por ver motivação política nisso daí. O governo brasileiro, porém, entrou com um recurso que Eustáquio responda ao processo no Brasil, que agora tem novamente uma negativa. Sobre a nova decisão da Espanha, a AGU declarou que se manifestou favorável ao recurso contra a decisão de não extradição, sob entendimento de que devem ser adotadas todas as medidas cabíveis para permitir a extradição de Oswaldo Eustáquio Filho para o Brasil. Ou seja, né, a estrutura de Estado brasileiro, que é toda interligada, já estava tudo preparadinho para não ter burocracia nenhuma. Quando a Espanha, por exemplo, porventura, na cabeça deles, agora eles vão aceitar, né, o nosso recurso, né? Precisa resolver algum documento? Não, já está resolvido. Não, já está tudo. Só prende ele, entrega ele aí no consulado brasileiro ou leva na Polícia Federal e ele já chega para cá algemado. Se ferraram, né? Pelo visto, o tal Bessias não entendeu nada. O entendimento da Corte Espanhola é de que não tem motivações políticas essa situação. Não, nós não estamos fazendo aqui porque nós somos contra o PT, contra o Lula. Nós somos a favor de que esse brasileiro está refugiado aqui. Nosso país tem lei. E aqui não tem questão política. Não adianta o Lula ser o presidente, não adianta vocês ficar com conversinha para nós aqui não, que nós não vamos mudar a nossa opinião.
Ou seja, não existe medidas cabíveis a serem adotadas, eles passam vergonha mais uma vez, o Bessias passou vergonha mais uma vez, o Lula passou vergonha mais uma vez, e o Xandão continua enfurecido, né, mimado, batendo o pé aqui no Brasil. Parabéns à Espanha, isso é que é país, isso é que é justiça, isso é que é Supremo, né, que de fato sabe, né, não jogar o jogo sujo da política de um país que vive debaixo de uma tirania da toga. Dê o seu like, comenta e compartilha, coloca para mim aqui o que você pensa de tudo isso, sua opinião é extremamente importante, tá bom? Verifica se o sininho das notificações está ativado aí. Pessoal, dá uma olhada aí antes da gente entrar aqui com a nossa notícia urgente para você, né? O Marco Antônio Costa acaba de publicar nas suas redes sociais aonde o líder da direita em Portugal, né, supostamente, veja bem, supostamente, não estou dizendo que, teve ali a sua água batizada, tá? Pode ter engasgado com um mosquito que caiu na água, pode ter engasgado com qualquer coisa, mas não estão descartando a possibilidade de uma tentativa de, né, na vida dele, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo. Dá uma olhadinha aí. Chega! Chega! Porque temos que acabar com este país em que andam a viver. Para poder assistir a André Ventura. Quem assistiu a tudo isto foi a Carolina Bernardo, jornalista que acompanha a campanha do Chega. Peço-te, Carolina, que recordes esses momentos. Mostrava cansaço, algo indiciava que Ventura não estava bem esta noite? E foi depois disso que enquanto se discursava, aliás, depois de ter visto... Então tá aí, eu vou explicar para você aqui o contexto, né? Porque quando a gente acaba de olhar aqui, a gente acaba que não entende nada aí que está acontecendo. Mas é o seguinte, segundo informações, vou até ler aqui, ó, André Ventura, que é o líder nas pesquisas e candidato ao primeiro-ministro de Portugal, passou mal durante um discurso após ingerir água. Ele segue internado sob observação. Muita gente colocando, fingimento, não sei o quê, mas o cara está internado. Vocês estão vendo aí que a ambulância do lado aí socorreu ele rapidamente dentro ali das ambulâncias, os paramédicos entraram em ação, alguma coisa tinha nessa água. Repito para você, tinha um mosquito, tinha uma barata, olhando para o copo ali, aparentemente não. Então acharam muito estranho. Quem levantou essa lebre, e há um consenso entre a direita internacional de que o Bolsonaro não pode ser preso, eu vou repetir para você, há um consenso de que o Bolsonaro não pode ser preso para não acontecer isso aqui, ó. O Bolsonaro falou, se me colocar numa cadeia, hoje eu não bebo água naquele lugar, eu não como comida lá. Então, me colocou lá, vocês vão me tirar de lá dentro de um caixão. Isso é fala do Bolsonaro, gente. Ele falou porque eu não bebo água e eu não como absolutamente nada que vier, né, de vocês aí na prisão. Então recebi esse vídeo aqui, obrigado aqui aos seguidores que mandam, né, nos nossos links aqui no Telegram. Mas vamos à notícia de hoje porque é bombástico. PT está completamente, querido, desesperado porque parece que o negócio já chegou no Lula sobre o roubo do INSS. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender.
Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Faz mais ou menos um mês que eu tô usando o aplicativo e já fiz mais de R$ 9.400. Eu não tinha nem visto R$ 9.000 na minha vida. Então imagine só a minha felicidade. Ó, comprei essa televisão aqui, ó, maravilhosa. Eu só consegui comprar graças ao aplicativo Profissão Lucrativa. E eu nunca achei que isso era verdade mesmo, de poder trabalhar de casa, sabe? E vou longe também, hein? Minha meta agora é comprar minha casa nova. E boa sorte para você e para você também que está ligado aqui no canal. Corre aqui no link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado aqui desse canal e receba também a oportunidade de você também transformar a sua vida e mudar a sua história com esse aplicativo que sim, pode proporcionar para você uma renda entre 150 e 950 reais por dia trabalhando aí diretamente do seu celular. Corre para você conhecer, muito em breve com certeza eu estarei compartilhando o seu depoimento aqui. Olha, dê o seu like, inscreva-se e ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. A informação que eu trago para você aqui agora não é nada boa para a cambada do PT. Roubo bilionário do INSS teve a participação da direita, parlamentares de esquerda, inclusive estão completamente desesperado. Tem até um videozinho aí, eu vou soltar para você e dando créditos aqui ao pessoal do Jornal da Cidade Online que traz a notícia. A esquerda agiu claramente para facilitar o roubo aos aposentados. Segundo a informação que circula na rede social e também apurada pelo jornalismo, um vídeo que acaba de ser postado pelo deputado federal Marcel Van Hatten não deixa dúvida da atuação e também a atuação delinquente dos esquerdistas. Sobre o caso, Marcel Van Hatten faz a seguinte colocação, preste muita atenção aí. Aliás, vamos ouvir o Marcel Van Hatten, melhor do que eu ler aqui, depois a gente pode sim dar uma passada aqui, né, recapitulada aqui no que ele disse, mas vamos ouvir o que o Marcel Van Hatten disse, inclusive publicado aqui, ó, no próprio Facebook dele, aliás, no Twitter dele, no X, né, urgente, veja como a esquerda facilitou roubos aos aposentados. Isso daqui, gente, é um título bombástico que está no próprio perfil do X do Marcel Van Hatten. Vamos ouvir. E é importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos que estão sendo mais uma vez atacados e tendo um direito retirado. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma criminalização dos pobres. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio-doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. Ou seja, a cara desses vigaristas, né, travestidos de políticos, pelo menos por um tempo, ela nem queima. Por que vigarista? Porque isso é uma vigarice. Impedir a paralisação dos descontos destes sindicatos, né, pelo menos os que estão sendo investigados, inclusive o sindicato do irmão do Lula, é socorrer
o INSS que está sangrando. Por quê? Porque eles roubaram. Porque a Polícia Federal, as investigações estão dando contas que os cofres públicos estão sangrando, foram roubados até agora. Até agora. Eu tenho certeza que esse número vai estourar, gente. Vai para muito mais de 90 bilhões de reais. Gente, vocês, não dá para ter noção o que é 90 bi, né? 90, você fala 90 bi, deixa eu te falar uma coisa, 90 bilhões de reais. Sabe quantos anos e quantas milhões de pessoas precisam contribuir para poder chegar nesse valor de 90 bilhões? E esses caras roubaram na cara dura o povo brasileiro e o PT votou contra. Votou contra a CPI, votou contra as investigações, votou contra, né? Olha lá, ó. Tudo fazendo L, tudo, né, na maior cara de pau, todos eles votando contra a investigação. Agora, que a fraude bilionária do INSS veio à tona, a esquerda finge demência. Mas basta dar uma olhada nos discursos do plenário da Câmara para expor a hipocrisia. Foram deputados de esquerda que defenderam ainda em 2019 a lei que permitiu descontos ilegais e que prejudicou milhões de aposentados. Ou seja, eles perderam, gente, completamente a vergonha. O PT e seus puxadinhos obstruíram sim a votação, defenderam sindicatos, atacaram o texto original de medida provisória de Bolsonaro que buscava coibir fraudes e hoje o mesmo sindicato corrupto petista estão blindando o avanço, inclusive, de investigações da Polícia Federal, estão blindando o Lula, estão blindando o Frei Chico, porque eles sabem que essa investigação vai chegar no cabeça. Eles sabem que esta não tem como impedir a justiça de ser feita. Eles sabem. Olha só, eu trago para você aqui o que estão chamando de uma espécie de uma ameaça nacional, hein? Flávio Dino fala em venezuelar o Brasil em nome do Supremo Tribunal Federal. Esta fala, claro, repercutiu em todo o país, nas redes sociais. O Brasil que está à beira de um precipício e uma declaração desta passa a ser, na minha modesta opinião, uma ameaça para a democracia brasileira. Em um pronunciamento que chocou a nação, o ministro da Suprema Corte Brasileira, o senhor Flávio Dino, lançou uma ameaça que ecoa como um trovão nos corredores do poder. Se o Congresso Nacional ousar desafiar o Supremo Tribunal Federal, o país pode seguir o mesmo caminho sombrio da Venezuela. As palavras de Flávio Dino, carregadas de um tom autoritário, acenderam um alerta vermelho, claro, entre políticos, jornalistas e cidadãos de bem que temem pela democracia brasileira. E isso não é nenhum exagero, basta olhar para o quanto eles estão aí, nesses últimos tempos, obstinados a travar o Brasil democrático. Será este o início de um plano transformador em um regime ditatorial? Será que é à toa que autoridades internacionais da própria Europa e Estados Unidos estão criticando duro a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à falta de transparência no julgamento do presidente Bolsonaro? Eu quero que você venha junto comigo, porque esta informação, para mim, é uma das mais importantes do momento, tá certo? Bom, é muito importante, querido, que você dê o seu like e ativa aí o sininho das notificações, comentando, claro, e compartilhando, para que juntos nós possamos aí trazer o melhor da informação. Eu tenho muitos inscritos aqui do canal que acompanham o nosso grupo do Telegram e tem mandado para nós aqui notícias todos os dias, principalmente aquelas que não saem na imprensa comum,
Por exemplo, muitos inscritos aqui do nosso canal, eles ficam de olho, né, nos grupos de comunicação alternativa, onde o povo brasileiro de fato comenta mesmo a informação. Inclusive eu estou dando uma olhadinha aqui no grupo, como que está chegando notícia para nós aqui. E eu gostaria muito, né, que você fosse um participante. Então vai aqui no link da descrição, além, é claro, de ter oportunidade de trabalho, além de ter muitos detalhes importantes do Brasil que nós estamos vivendo hoje, você também participa comigo. Mas vamos à informação, porque é alerta nacional. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Faz mais ou menos um mês que eu tô usando o aplicativo e já fiz mais de 9.400 reais. Eu não tinha nem visto 9.000 reais na minha vida. Então imagine só a minha felicidade. Ó, comprei essa televisão aqui, ó, maravilhosa. Eu só consegui comprar graças ao aplicativo Profissão Lucrativa. E eu nunca achei que isso era verdade mesmo, de poder trabalhar de casa, sabe? E vou longe também, hein? Minha meta agora é comprar minha casa nova. E boa sorte para você, e parabéns pela TV, parabéns pelas conquistas. Bom, como esta nossa querida amiga que teve pelo menos a curiosidade de correr aqui no link da descrição, no primeiro link fixado e comentado aqui no canal, faça isso você também. Eu tenho certeza que você vai ser o próximo que nós estaremos aqui trazendo o seu comentário. Link na descrição, um faturamento entre 150 e 950 reais mensais espera por você. Não demora, corre aqui no link da descrição, é muito importante você conhecer antes de qualquer decisão. Dê o seu like, ele é muito importante, tá? Vamos que vamos? Gente, é o seguinte, a ameaça que paralisou o Brasil, uma declaração de Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, atual integrante da Suprema Corte BR, brasileira, BR, né? Ela abalou as estruturas políticas do país e, segundo a apuração de alguns jornalistas, Dino teria sugerido que o judiciário brasileiro está pronto para intervir no Congresso Nacional se o Congresso não se comportar. Olha a ousadia de Flávio Dino. Tudo porque o Congresso Nacional tem sim trazido um parâmetro de equilíbrio, né, entre o judiciário e também o parlamento, por conta de o judiciário ficar o tempo inteiro tomando decisões políticas. E o parlamento brasileiro parece mesmo ter tomado bril, né, ter criado vergonha e ter dado um basta nas canetadas autoritárias do Supremo Tribunal Federal. Numa declaração, a alusão, né, a medidas drásticas que lembram controle autoritário exercido pelo Supremo Tribunal Federal venezuelano sobre o legislativo no país vizinho, a frase, interpretada como uma ameaça da direita à soberania do legislativo, foi comparada por críticos ao famigerado AI-5, né? O ato institucional que marcou os anos mais sombrios do regime militar brasileiro. Ou seja, o AI-5 é um dispositivo de segurança. Porém, hoje, como nós temos um aparato, né, militar hoje preocupante, tendenciosamente esquerdista, longe de ser um militarismo que ajude o Brasil, era proibidíssimo falar do AI-5 na época do presidente Bolsonaro,
porque colocava as Forças Armadas como uma força moderadora de proteção de Estado, ou seja, um dispositivo de autoproteção do país, tendo em vista que os militares, na época, eram tidos como a única e última trincheira a ser vencida da democracia brasileira. Tanto é que o 8 de janeiro só tomou a gigante proporção como ele tomou, porque o exército brasileiro traiu o povo, traiu as pessoas que estavam nos bastidores, traiu também aqueles que estavam nas portas, né, fazendo vigília nas portas dos exércitos e tiro de guerras de todo o Brasil. Aqui na minha cidade mesmo, por exemplo, quantas pessoas tiveram suas imagens registradas, drones sobrevoando aqui, as pessoas fazendo vigília em frente ao tiro de guerra aqui da minha cidade. Era bonito de se ver as pessoas na porta, né, do tiro de guerra, como que estivessem mandando, né, um recado para os sargentos dos TGs, né, os comandantes de exércitos, para que as bases militares em Brasília pudessem ser comunicadas. E qual é a ordem que veio do exército? Filma todo mundo. Tira foto de todo mundo aí que nós vamos mandar para o Supremo Tribunal Federal. Mal sabíamos nós que a alta patente do Exército Brasileiro já estava em conluio com a turma que assumiria o poder na sequência. Agora, hoje, com o Exército controlado, hoje com as Forças Armadas ideologicamente enviesadas à esquerda, o Flávio Dino facilmente fala de AI-5, dizendo que sim, que se preciso for, acionará o AI-5 para poder controlar, inclusive, o avanço, a coalizão do parlamento brasileiro para cima da tirania deles. Como que estivesse dizendo o seguinte: nós vamos defender o nosso poder, vocês estão passando por cima de nós, né? O Dino dizendo em nome do Supremo Tribunal Federal para o Congresso Nacional. O quanto nós sabemos que isso é uma mentira, que na verdade quem tem ultrapassado os limites constitucionais é, na verdade, a Suprema Corte Brasileira. Isso é muito triste, isso é vergonhoso, isso é perigoso. Esse tipo de comentário, realmente, de fato, nós sabemos que tem que ter muito peito, muita coragem para fazer um negócio desse, mas ainda que no campo da ameaça, do discurso ideológico, das gracinhas, como perdeu o Mané, não amola, nós vencemos o bolsonarismo, tudo também começou com uma falinha que nós não dávamos importância no passado. E olha o que como que ficou difícil para nós aqui no Brasil suportar tudo isso. Então é muito importante a crítica, é muito importante que o ministro Flávio Dino seja questionado, inclusive, pelo Senado Federal, pela Câmara Federal sobre esta fala, e que dê explicações quais são as suas intenções, quando o senhor citou, inclusive, a possibilidade do AI-5, né, para poder controlar se o parlamento não se comportar. O que o senhor quis dizer com isso, né? Olha, dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha. Nós estamos aqui todos os dias trazendo informação para você, por isso não deixe de conferir a tua inscrição no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações, selecionando receber todas. Um abraço, shalom e até já.